nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas reflexões sobre a interpretação do depósito da fé, no nosso último programa, nós concluímos a reflexão sobre como o Catecismo nos apresenta o que são os dogmas da fé. São 3 parágrafos apenas, mas 3 parágrafos que mereceram um comentário um pouco mais detalhado. Os laços e a coerência que existem entre os dogmas podem ser encontrados no conjunto da revelação do mistério de Jesus Cristo. Nós estamos no parágrafo número 90. Já vimos como essa relação, esses laços, essa coerência que existe entre os dogmas é chamada analogia da fé. A analogia da fé é justamente isso, procurar ver de que maneira os dogmas estão, ou as verdades da fé estão relacionadas entre si e como elas se relacionam com o conjunto da revelação do mistério de Cristo. Aí o nosso catecismo, ele cita uma expressão do decreto do Concílio Vaticano II chamado Unitatis Redintegratio, no número 11 desse decreto, que é um decreto sobre a questão do ecumenismo, né? A busca da reintegração da unidade. O nosso catecismo lembra que o concílio afirma que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o seu nexo com o fundamento da fé cristã é diferente. Tem gente que não gosta muito dessa afirmação, dizendo que uma coisa ou é verdade ou não é verdade. Não existe algo que seja mais verdadeiro ou menos verdadeiro quando se olha a essência, a natureza das coisas. Mas não é isso que o concílio está afirmando. Ele não está dizendo, por exemplo, que o dogma da Assunção é menos verdadeiro que o dogma da Imaculada Conceição, ou que os dogmas marianos são menos verdadeiros do que aqueles relacionados, por exemplo, à identidade, com a identidade do próprio Cristo. O que o catecismo está dizendo é que existem certas verdades que fazem de uma pessoa, ou em cuja fé faz de uma pessoa um cristão, enquanto que outras verdades fazem daquele que tem fé nelas um católico. Tentando explicar um pouco melhor, aquele que aceita Jesus como Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, como seu Senhor e Salvador, ele é certamente um cristão. Paulo já dizia, né, se confessares, se creres em teu coração que Jesus é o Senhor, que Deus, e professares com a tua boca que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, essas verdades são básicas para a salvação. São aquelas que dizem respeito ao núcleo do mistério do próprio Cristo, do mistério pascal. Outras verdades, não é que sejam menos verdadeiras, mas elas são decorrência daquela verdade fundamental. Elas são complementos, corolários, mas que fazem parte, sim, do depósito integral da fé católica. Só que a não aceitação dessas verdades não faz com que aquela pessoa deixe de ser cristã, faz com que ela deixe de ser católica. Por exemplo, aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Redentor da humanidade, aquele que não aceita Jesus como seu salvador pessoal, essa pessoa não pode ser chamada propriamente de cristã, porque os cristãos são aqueles que se colocam no discipulado de Jesus, mas do discipulado autêntico que fazem com que a pessoa faz com que a pessoa seja discípula justamente pela adesão à fé na identidade de Jesus e no seu projeto. Aquele que aceita essa verdade, aquele que é batizado, como a igreja reconhece o batismo em nome da Trindade, essa pessoa é cristã.
Agora, ela não necessariamente é católica. Então, no diálogo ecumênico, existem níveis diferenciados de reflexão teológica. Há alguns anos atrás, por exemplo, foi lançado um documento conclusivo de muito tempo, de décadas de reflexões sobre a doutrina da justificação, reflexão feita pelas igrejas católica e luterana. Existem, então, divergências quanto a determinados elementos da doutrina da justificação, assim como existem divergências na interpretação quanto à realidade dos sacramentos. Para os nossos irmãos protestantes, por exemplo, o matrimônio não é propriamente um sacramento, enquanto que para nós é. Agora, o batismo é mais essencial para o ser cristão do que o sacramento da unção dos enfermos, por exemplo. A pessoa pode passar a vida inteira sem receber o sacramento da unção dos enfermos e nem por isso deixar de ser cristão, ou de ser católica, inclusive, a menos que ela comece a negar a validade daquele sacramento. Então, o que o concílio está dizendo é: existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o seu nexo com o fundamento da fé cristã é diferente. E nós, então, chegamos ao parágrafo 91, que começa mais uma série de 3 parágrafos que tratam do senso sobrenatural da fé. É interessante que a nossa fé católica não se baseia apenas nas fórmulas dogmáticas ou na doutrina que o próprio magistério vai expondo ao longo dos séculos. Todos os fiéis, todos os discípulos de Jesus, todos os batizados, participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Basta lembrar que existiram comunidades por esse mundo afora que passaram mais de 100 anos sem ter a presença de um ministro ordenado, sem ter a presença de um padre, de um bispo, apenas de fiéis batizados, que se batizavam sucessivamente e que permaneceram fiéis à fé católica. Isso mostra muito claramente que os próprios fiéis, os próprios batizados, guiados pelo Espírito Santo, participam da compreensão e da transmissão da fé. Afinal de contas, todos os fiéis recebem a unção do Espírito Santo que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. Isso que nos diz é a primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 20 e 27. Todos nós, batizados, recebemos a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá esta unção é o Espírito que conduz a igreja à verdade completa. Portanto, meus queridos, existe este faro, este sexto sentido. A expressão aqui é inadequada, né? A expressão correta é: existe esse senso sobrenatural da fé que faz com que todos os batizados participem da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Não só da transmissão, mas também da compreensão. O cardeal Newman tinha uma reflexão muito bonita sobre a consulta aos fiéis em questões de dogma, o que, aliás, foi feito, por exemplo, quando da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora, quando os bispos e os fiéis espalhados pelo mundo expressaram que aquela era uma verdade pertencente ao depósito da fé católica. Claro que a promulgação do dogma cabe à autoridade suprema da Igreja, que foi, no caso, o Papa Pio XII. Então, que esse Espírito Santo que conduz a hierarquia e conduz também a cada um de nós, continue nos inspirando nessa descoberta cada vez mais profunda dos conteúdos da nossa fé. Amém.